Eles constituem um filo dentro do reino de Animalia, que inclui os vertebrados e os invertebrados, como os anfíodos e os tunicados. Esse grupo ele abrange animais que são adaptados tanto para a vida na água, quanto na terra e até no ar. Os cordados, juntamente com dois outros filos como o hemicordata e o ectodermata, eles formam o grupo dos deuterostomes. Assim, características básicas dos cordados surgem durante o desenvolvimento embrionário desses animais, mas em poucos casos eles se mantêm nos adultos. A primeira característica é a cauda posanal, que é um prolongamento da musculatura do ânus e que, primativamente, ela é uma musculatura bem desenvolvida e musculosa e era utilizada na locomoção. Além disso, a presença da notocorda, que é inclusive uma das características principais desses animais, e é de onde vem o nome dos cordados. Ele é como um bastonete flexível que se situa na linha dorsal do corpo e é originado da mesoderme do embrião durante o desenvolvimento embriolino. Além disso, o sistema nervoso desses animais ele é originado na porção dorsal e ele é proveniente do ectoderme e forma um tubo nervoso que é oco por dentro. Além disso, a presença de endóstimo, que primativamente era uma estrutura que era utilizada para a alimentação de alguns cordados, mas para outros ela foi desenvolvida para a produção de hormônios que eram utilizados para regular o seu metabolismo. Além disso, esses animais eles possuem metameria, que é quando os segmentos do seu corpo são semelhantes entre si, e primativamente também era utilizado na locomoção dos animais. Por fim, no desenvolvimento embrionário, eles surgem as fendas faringianas, essenciais na alimentação e que podem persistir como adultos. Entre os cordados, há três subfilos principais: o cefalocordata, o urocordata e o craniata, que serão dissertados no decorrer da apresentação. Agora eu vou falar um pouco sobre o grupo Urochordata, ou também conhecido como urocordatos. Esse grupo recebe esse nome porque durante a fase larval eles têm uma característica da presença da notocorda, mas isso pode variar dependendo do grupo, que na fase adulta não ocorre a persistência dessa notocorda. Atualmente, todos os urocordatos eles residem em ambientes marinhos. São conhecidas mais de 2.200 espécies e possuem características que são tunicados, que possuem uma túnica que reveste todo o corpo. Os representantes mais conhecidos atualmente são os acídeos, que têm como característica a ausência e não persistência da notocorda durante a fase adulta. Agora eu vou falar um pouco sobre o grupo cefalocordatos. Eles recebem esse nome porque eles possuem a característica que a sua notocorda ela se estende desde da parte inferior do animal até a parte caudal. Eles têm a característica de conseguir nadar por um período curto espaço de tempo e a sua natação ela é muito semelhante à verificada nos peixes. Eles possuem tecidos internos que são revestidos e reforçados. Também possuem as suas fendas faringiais, elas são encontradas dentro de uma cavidade conhecida como átrio e elas são muito bem desenvolvidas. O seu método de alimento e captura do alimento é que através dos tentáculos que ficam para fora do substrato, elas retiram o alimento da água para que elas consigam se desenvolver. Aqui a gente pode observar os tentáculos, a boca, a faringe muito bem desenvolvida que fica dentro do átrio, aqui o intestino, o antrióculo, os músculos, o âmago, a cauda, o tubo nervoso dorsal e a notocorda, que se estende daqui até a cauda. Outro grupo representante dos alinatos são as lampreias. As lampreias, elas são seres ectoparasitas. Isso significa que elas utilizam de outros seres para que elas possam sobreviver. Exemplo disso são os golfinhos e os tubarões. Elas chegam a medir até 1 metro de comprimento e têm um crânio muito desenvolvido. Além disso, elas também possuem vértebras rudimentares. Elas ocorrem tanto no mar aberto ou também em águas doces, em regiões temperadas. Sua boca ampla, com inúmeros dentes, eles têm inúmeros dentes na boca, ajudam com que elas se fixem a esses animais, a exemplo dos golfinhos, e façam a utilização dos restos alimentares ou de outros meios que elas usam de alimentos desses animais. Uma característica das lampreias é que elas se alimentam dos fluidos dos animais. Isso pode debilitar esses animais, mas dificilmente ocasionará a morte. Desde esse segmento do seminário falamos sobre os saneados, que
que formam a coluna vertebral, nem todos os chamados vertebrados possuem. Um exemplo disso são as feiticeiras, que não têm vértebras, mas possuem os crânios. Nós temos também como característica o allantoide, que é uma membrana também extra-embrionária, cuja função nos répteis ovíparos e nas aves armazenar uma excreta nitrogenada e participar das trocas gasosas, neste último caso com o cólera. Aqui nós podemos visualizar todo esse compartimento, né, que eu falei, como diviso das partes. Aqui nós podemos ver a cavidade amniótica, o pedículo vitelino aqui dentro, o allantoide, que a gente também falou. Aqui nós também temos o pedículo allantoidiano e aqui o saco vitelino, como vocês podem ver. O embrião fica sempre na região anterior, aqui. Aqui nós temos a clara ou alve, também posso dizer assim. Dessa parte bem aqui, bem delimitada, nós temos a membrana da casca, a câmara de ar, que é esse espaço, e a casca. E também o córeo e o âmago. E na evolução dos vertebrados, nós podemos observar essa figura. Aqui nós temos primeiramente os primeiros animais, né, que tinham crânio e encéfalo com 3 regiões. Logo, no próximo, já surgiram as vértebras. Aqui surgiram as maxilas, nadadeiras pares, como, por exemplo, o tubarão. Nos próximos vieram a presença de pulmão ou a bexiga natatória, que é aquela parte do peixe que a gente observa quando a gente pega o peixe. Logo em seguida, nós temos o próximo grupo, que também vão ter essas outras características. Depois vieram os animais que desenvolveram as pernas. E aqui em vermelho nós podemos ver os semiáridos, que já vão ter o âmnion, o córeo, o allantoide e em seguida os pelos e glândulas mamárias. Agora eu vou falar do grupo das aves. Elas surgiram no Mesozoico a partir dos dinossauros terópoda. Elas possuem algumas características bem semelhantes aos dinossauros, como suas penas e seus ossos pneumáticos, mas elas têm uma diferença bem marcante, que é a presença do hálux, que é, vou dar um exemplo da galinha, ela é aquela unha voltada para trás e o que permite o encolheramento desses animais. Uma característica bem marcante também é a presença de uma glândula no final da sua cauda, que libera um óleo na qual esses animais passam com suas penas, fazendo com que as penas deles ficam impermeáveis. As penas desses animais elas são feitas de queratina, elas se isolam termicamente, o que ajuda no voo, junto com adaptações como os ossos ocos, a sua cauda reduzida e aqui no externo para ancorar os músculos dos peitorais. As dietas das aves elas podem ser crenívoras, frugívoras, predadoras ou nectarívoras. Agora eu vou falar sobre o grupo mamaria, que vai ser conhecido como os mamíferos. Eles surgiram há 225 milhões de anos no Jurássico, a partir de uma linhagem de amniotas. Inicialmente eles eram pequenos e noturnos e eles desenvolveram endotermia, o que permitia sua sobrevivência durante períodos de baixas temperaturas. E entre o grupo dos mamíferos nós temos 3 tipos, que é o monotremato, que são os mamíferos ovíparos, como o ornitorrinco, que eles botam ovos e possuem glândulas mamárias, porém sem os mamíferos. O segundo grupo, que é o marsupialia, que são vivíparos com embriões e completam o desenvolvimento do marsúpio, como o canguru, que é aquela bolsa que fica na barriga da mãe, onde o feto entra para terminar de se desenvolver. E o terceiro grupo é o placentário, que é os vivíparos com placentas bem desenvolvidas, o que possibilita um período de gestação mais longo e é representado por um grupo mais diversificado, incluindo espécies como cães, gatos e até nós seres humanos. Agora nós vamos falar sobre os anfíbios. Os anfíbios eles foram os primeiros animais a chegar no ambiente terrestre. Eles evoluíram de um grupo de peixes chamados sarcopterídeos e nessa evolução esses peixes eles apresentavam nadadeiras, pares carnosas e lobadas e as narinas, que eles se comunicavam pela faringe. Esses peixes
eles eram a transição do grupo dos peixes para o grupo dos anfíbios. Esse foi o primeiro anfíbio. Ele é conhecido como Acrofustega. Ele é aquele clássico animal daquela foto saindo da água, porque ele foi o responsável pela evolução dos animais do meio aquático para o meio terrestre. Eles ainda respiravam embaixo d'água, mas alguns registros, um pouco mais à frente da evolução dele, já mostram esses animais com pulmão. Os anfíbios hoje, eles são menores, eles são mais pequenos, mas nessa época, no período devoniano, que foi o período que ele viveu, chegaram a existir anfíbios de até 4 metros. Quando o anfíbio ele entra na sua fase de reprodução, acontece o chamado abraço nupcial, que é quando o macho abraça a fêmea por trás. A fêmea libera os óvulos e o macho libera os espermatozoides. Quando os espermatozoides, o óvulo é fecundado pelos espermatozoides, forma essa cápsula gelatinosa aqui em volta do óvulo fecundado. Isso acontece para um melhor desenvolvimento do embrião e também para a proteção de riscos externos. Após 82 horas, a gente consegue ver microscopicamente o embrião. O embrião já surge dentro da cápsula gelatinosa. Depois de um tempo, ele sai da cápsula gelatinosa como se fosse um pequeno peixinho, é a fase que a gente chama de girido. Depois, ele vai passando pela metamorfose, quando ele desenvolve as patas traseiras, Aqui ele já desenvolve as dianteiras e no final da sua metamorfose, ele está terminando de ficar sem a cauda. Aí depois ele torna-se um adulto e o processo acontece todo novamente. O grupo dos anfíbios é dividido em outros 3 grupos. O primeiro grupo é o gimnofiano, que eles têm essa característica deles bem peculiar. E aqui como representação eu trouxe as cecílias. Aqui no muro dela é o grupo das salamandras. Essa aqui é uma axolote. Ela é uma salamandra aquática. E aqui no grupo a gente tem os mais conhecidos, que são os sapos, as rãs e as pererecas. Depois dos anfíbios, os próximos animais que vieram a partir da evolução foram os répteis. Muitas pessoas acham que os répteis se resumem apenas a cobras e jacarés e lagartos. Só que, na verdade, é um grupo que abrange mais animais do que a gente imagina. Mas nem todos os répteis se reproduzem por ovos. Por exemplo, a cobra sucuri, ela não se reproduz por ovos. Ela pare os filhotes. O processo de acasalamento da maioria dos répteis é feito a partir da cópula. Um fato interessante é que, por exemplo, a cobra sucuri, a fêmea é a maior e os machos são os menores. Quando a cobra sucuri está em época de acasalamento, é formado um evento que chama Ninho do Amor, que a cobra sucuri ela pode ser envolvida por até 13 machos na tentativa de acasalamento. O grupo dos répteis também é dividido em 3 grupos menores. A gente tem o Testudinha, que é o grupo dos quelônios, das tartarugas e dos jabutis. A gente tem o grupo Leptosaura, que é o grupo das cobras, dos lagartos e dos calames. E a gente tem o grupo Crocodília, que é o grupo dos crocodilos, dos jacarés e dos gaviais. E com esse seminário